Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí para falar da negociação entre Palmeiras e Marlon Freitas, negociação em andamento aí, qualquer momento o Palmeiras pode aí anunciar o meia como novo reforço e chega como um grande reforço e cai como uma luva aí no Palmeiras, porque ele gosta de jogar mais como segundo volante, que seria a posição do Andréas Pereira. Mas se ele jogar como primeiro volante, que ele sabe também, rapaz, você imagina aí, o time já começa ali com o volante Marlon Freitas e Andréas Pereira. Rapaz, que, que, que meio de qualidade, hein? De respeito. Antes de soltar os comentaristas aí debatendo, quero trazer os produtos que estão em promoção aí no dia de hoje no Mercado Livre. O YouTube agora em parceria com o Mercado Livre, com a Shopee. Então vou deixar alguns produtos aí do Palmeiras e também outros produtos também. E você adquirindo qualquer produto aqui pelo nosso canal, você vai estar nos ajudando. Tem produtos do Palmeiras e tem produtos aí em promoção é, é, de outras coisas. Ó, tem notebook, tem TV, tem celular. Então, depois do debate, você entra aí nos produtos que eu vou deixar abaixo do vídeo, link na descrição, dá uma conferida aí, pode pesquisar também, pesquisa o produto que você quiser e você vai encontrar, vai ajudar aqui no nosso canal. Vamos aí para o debate e logo depois eu volto falando mais do Palmeiras. Vamos falar de Marlon Freitas, Bora. porque é o seguinte, o homem chamou o Textor na chincha, falou, seguinte, tô com 30, a proposta lá é boa, só tenho mais um ano de contrato com o Botafogo, quero ir, Textor. É o Textor, ao invés de olhar para ele, fala, não, você é nosso líder, não, você é um cara importante, você é nosso capitão e tal. Não, vou fazer de tudo para ficar com você, não. O Textor olhou e falou assim, ok. E parece que o Textor se incomodou, Pode ir. que não estava... Foi o marido traído, foi o último a saber, né? Pois é, falou, pode ir embora, vai com Deus. E o Palmeiras vai ter que desembolsar aí 33 milhões, né, por aí, de reais, tá ali 5 milhões de euros, cerca de depende da 32, cotação 33 do dia, milhões. 33 milhões aí de reais para ter Marlon Freitas, o que tem deixado os palmeirenses felizes. Os palmeirenses estão... É porque ele pode sair de graça no meio do ano, né? Exatamente, O botafoguense... exatamente. Fosse você, John Textor, torcedor do Botafogo tá pé da vida, hein? John Textor, você chamaria e falaria, não senhor, peraí, vem aqui, vamos conversar. E aí? William, eu tentaria segurar. Cara importante, né? É um jogador que, além da qualidade técnica, né, é importante para o time dentro de um sistema tático, é o capitão do time, é uma liderança. É lógico que a vontade do jogador tem que ser escutada, né? É difícil quando um jogador chega para você, né, para um diretor e fala, pô, eu não quero mais ficar, eu quero respirar novos ares, eu já tenho uma idade, eu quero fazer um novo contrato. Então você tem que colocar tudo isso dentro, né, em cima, né, no equilíbrio da balança, entender o que é bom para o jogador, o que é bom para o clube. Qual é o melhor momento para você tomar uma decisão como essa? Mas olhando para dentro do campo, eu acho que o Botafogo vai sentir falta do jogador e da liderança. E é uma contratação que para o Palmeiras vai ser interessante pela maneira como o Abel monta os seus times, a maneira como o Abel olha para os seus jogadores também, né? O perfil de contratações. Eu acho que o Marlon ele combina muito com relação a esse perfil que o Abel gosta de atleta. Então é isso, acho que é uma perca significativa para o Botafogo e, se tudo der certo, parece que vai dar uma ótima contratação para o Palmeiras. Porque aí acontece uma coisa, né, Pedrão, que a gente não está acostumado a ver com clubes desse porte aqui no Brasil. Você reforçar o seu adversário direto, né? Porque no frigir dos ovos, você está se enfraquecendo para reforçar o seu rival. Isso é complicado, o torcedor do Botafogo está pé da vida com isso. E não por acaso o Ancelotinho, Thiaguinho, David, como você queira chamar, também levou isso em conta na hora de pular do barco. O desmanche estava se aproximando. Outro desmanche? Ô, William, Tudo desculpa. bem, tá tudo bem, é a força do hábito. Eu acho complicado, mas eu acho que talvez explique mais sobre o Botafogo do que sobre o Palmeiras. Né? O Palmeiras, Sim. O Palmeiras, como o Flamengo, são dois clubes que estão em posição de, sim, atacar clubes que estão em posições talvez mais vulneráveis no mercado brasileiro e ir lá buscar O Marlon é um jogador já experimentado, um cara de 30 anos, é um líder de grupo, campeão de Libertadores, então você sabe o que ele pode te entregar. Não é uma aposta, né, que está vindo de fora, demanda adaptação. E essa negociação, William, numa boa, ela só existe por fragilidade do Botafogo. Porque você tocou num ponto para mim muito sensível, é reforçar um rival direto. O Palmeiras vai brigar diretamente contra o Botafogo nas principais competições.
Então, só uma fragilidade econômica, mas porque no meio do ano você pode assinar um pré-contrato. A gente sabe como funciona o mercado da bola. Tá aqui Você consegue procurar soluções para além mar, digamos, não só de Brasil, para tentar fazer um bom negócio, faltando 6 meses para assinatura de pré-contrato, 1 ano para final de contrato, que não necessariamente vão reforçar o rival direto. É chover no molhado, dizer que o Marlon vai agregar muito ao Palmeiras, que o Abel vai potencializar, que ele é um cara que talvez vai cumprir um papel, né? O Palmeiras, praticamente com o mesmo dinheiro, né? Porque vende o Aníbal por $7 para comprar o Marlon por 5,5 de euros. Você vai quase que num 0-0 de dinheiro. Eu acho que o Marlon te entrega muito mais do que o Aníbal Moreno. É um bom, né? É uma troca, entre aspas, muito boa. É um eterno, será que vai? Será que vai? Será que vai? Parecia que ia, não foi. Então você está reforçando seu elenco, está desfalcando o seu rival e é uma sinalização preocupante pro Botafogo, pro torcedor do Botafogo, porque não tem nenhuma perspectiva de reposição. Se você está vendendo o Marlon para um rival direto por 5,5 milhões de euros, é porque não necessariamente é um movimento de, não, estou tirando daqui para reforçar ali, porque não é um movimento que o Botafogo faz e a gente sabe todos os impasses econômicos, né, e até de administração, do ponto de vista administrativo, que o Textor tem hoje, para saber onde vai controlar, o que ele vai controlar, o que ele vai continuar mandando ainda. Então a notícia é muito preocupante para o Botafogo e boa para o Palmeiras. Lógico. Não acho que tá chegando o cara que vai revolucionar o time do Palmeiras, mas tá chegando um cara que vai ajudar bastante. E acho que, dentro de um contexto de um treinador que já potencializou gente de menos qualidade, inclusive, acho que o Marlon vai ajudar bastante. Acho até, William, para o potencial que o Palmeiras tem de mercado, não está saindo caro, não. Não está saindo caro. Só acho que é importante frisar que é um cara de 30 anos, então não sei se é um contrato de 2, 3 anos. Acho que o Marlon tem questões sem bola, mas não necessariamente você tem que querer ele para ser um primeiro volante. Mas é um cara de liderança, de jogo com bola, de distribuição, de como se comporta. Acho que vai agregar bastante. Mas teve momento de oscilação no Botafogo. Papo no Palmeiras é outro. Acho que o momento de oscilação do Botafogo tinha muito mais a ver com o que foi o Botafogo instável em 2025. Então, bola dentro do Palmeiras e uma notícia que preocupa não só pela perda do jogador em si no Botafogo, mas pelo que se desenha de mercado e para a próxima janela, para a próxima temporada, especialmente depois do que foi 2024, o que não foi 2025, a interrogação que é 2026 para o Alvinegro. O 2025 começou com o Textor ignorando absolutamente tudo. O Carioca é uma porcaria, a Recopa não vale nada, a Supercopa eu não estou nem aí. Começo do Brasileiro a gente vê e deu no que deu, né? E deu no que deu, um Botafogo aqui, claro, ficou sem ser o treinador porque o treinador quis ir embora, estou falando do Arthur Jorge lá atrás, né? E aí, depois demorou para conseguir um treinador, demorou para se acertar, caiu nas oitavas da Libertadores, caiu para o Vasco na Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro acabou ficando numa posição que não lhe dá vaga direta ali à fase de grupos. Então, assim, no final, foi para a fase de grupos, mas foi um ano decepcionante para quem no ano anterior tinha sido campeão da Brasileiro e campeão da Libertadores da América. Aí tem uma sinalização, né, Nath, que para mim o que é preocupante é o seguinte: tem jogadores e jogadores. Tem alguns jogadores que vão chegar e falar, eu quero sair e tal, não sei o quê. Tá, beleza, qual é a proposta ali e tal? Não, tudo bem, pode negociar, tá tudo certo, vamos lá, não faz parte dos planos. Mas quando você, me parece, tá? A sinalização é que não houve um esforço para, não, Marlon, ok, tô entendendo que você quer ir embora, a proposta lá é melhor, mas o cara olhar, saber que o cara é uma referência da torcida, né? O torcedor tem até uma idolatria pelo Marlon. Não sei se ele é um ídolo histórico do Botafogo, mas ele tem uma questão de idolatria nesse momento, mas o cara de desde referência e tal. da SAF, em algum momento teve isso com algum jogador? Nem com jogadores que brilharam até mais que o Marlon Freitas, né? Assim, o tempo inteiro... Gente, mas precisa ter um pouquinho desse feeling, cara, porque o Botafogo foi pulverizado. O Botafogo foi pulverizado 2 vezes no ano passado, né? Esse feeling, ele passa muito mais pela paixão do torcedor do que propriamente de quem administra. Quem administra, ele está pensando no negócio. Se é bom, se é ruim, se vai ganhar dinheiro, se não vai, se ele vai conseguir vender o jogador, se ele vai oxigenar, se ele já tem alguma coisa de mercado. Mas ele tem pensa... uns caras que precisam ficar, porque aí tu tem que olhar para o campo, para o futebol, você sabe disso, né? Eu concordo com você, mas quem não concorda é o dono Gente, mas não dá para você tratar com tanto pragmatismo. Eu entendo. Você não pode também... Quantos o torcedor gritou, fora treinador, tira o treinador. Pô, vários. Eu tô te falando, o Botafogo foi pulverizado 2 vezes no ano passado, depois da Copa do Mundo. Nós fizemos aqui pro digital o que você pediria ao Papai Noel, para alguns times e tal, e eu falei exatamente sobre isso a respeito do Botafogo. Eu desejava ao Botafogo que tivesse continuidade. Que o torcedor olhasse para o Botafogo e pensasse assim, pô, esse cara representa a camisa, vou ver ele um tempo no meu time. Não existe essa perspectiva.
E mais uma vez vai se desenhando assim. Eu entendo quando o torcedor fala, ninguém é insubstituível. Concordo demais com isso. Os jogadores passam, os enormes jogadores passam e os clubes permanecem. Só que existe uma estrutura, um planejamento, uma ideia daquilo que você imagina para o futebol, da sequência que você quer, da sinalização que você dá para o mercado, de como você entende o mercado também. E me parece que o Botafogo, nessa administração, nessa ideia de SAF, ele está muito mais preocupado com a questão financeira do que a esportiva. Porque a gente está falando de um cara que é, sim, a representatividade de um cara que é líder dentro do vestiário, que foi importantíssimo na final, a gente falava isso aqui ontem. Afinal, quando está com um jogador a menos no setor dele, ele é um cara fundamental e importante para o equilíbrio do time. Ele também faz parte de um momento do Botafogo péssimo, mas ele também deu a volta por cima nisso. Então, Sim, assim, eu entendo quando o Textor fala, beleza, ele quer sair, você quer ir embora, eu não vou conseguir te oferecer o que eles vão te dar. Então, eu prefiro ganhar dinheiro agora do que em julho você sair de graça, ali assinar um pré-contrato, sair de graça, vai para o meu rival. Eu entendo, mas essa falta de tato, de você entender a necessidade, de criar uma identidade, de estabelecer isso com o seu torcedor, um torcedor que por muito tempo sofreu demais e que vê numa expectativa, uma perspectiva como essa, então o torcedor do Botafogo olha, beleza, vai contratar quem? Ah, contratou, sei lá, o Francisquinho. Ele vai ficar quanto tempo no Botafogo? Pois é. Não sei quanto tempo ele vai ficar. Então, existe isso, assim, eu entendo ser negócio, mas eu acho que falta um pouco de uma continuidade, de uma perspectiva, é o que você falou. Quando Arthur Jorge sai, não era algo esperado do Botafogo. A expectativa era que se mantivesse, mas você traz Luiz Henrique, ele é fundamental e importante, vai embora. Júnior Santos, antes de se machucar, ele era espetacular, fundamental. Mas acho que os desenhos de saída do, por exemplo... Igor Jesus, embora. Júnior Fulano, Santos, embora. Júnior Santos não era mais titular. Sim. Luiz Henrique, São diferentes, pessoal, são diferentes, mercado, são diferentes. valores fora da realidade. Igor Jesus, um cara sai como investimento principal de um time de Premier League, Sim. esse ano não, porque está brigando por zona de rebaixamento. No Nottingham Forest ano passado brigava por ponto de tabela. O Marlon não. O Marlon é outra perspectiva. E é isso, falando de continuidade, né? Exato, apresenta um outro direcionamento porque a gente achava do projeto da SAF do Botafogo. Vou te dar um exemplo, Prats, por exemplo, do que... um exemplo, por exemplo, foi ótimo. Do que é você valorizar a figura, o jogador. Então, vamos lá, uma outra realidade. Palmeiras, que é para onde o Marlon pode ir, né? Sim. É o encaminhamento. Palmeiras. A conversa toda sobre o Everton, goleiro que já não teve um ano brilhante, se lesionou, é verdade, mas já não teve um ano brilhante, é o seguinte, estamos preparando o Carlos Miguel, por forças, né, de lesão, então ele acabou entrando já segurando a bucha, tem o Lomba e tal, e já olhando para o Everton como uma possibilidade de, olha, vai encerrar o ciclo do Everton aqui. Hoje estava, inclusive, vendo o Fala Fonte e o Felipe Silva estava falando, aqui, o Felipe Silva estava falando o seguinte, que é possível que o Everton renove com o Palmeiras, caso realmente o mercado não atenda ali, renove por pedido do Abel, talvez mais um ano, porque mesmo que o Everton não venha a ser mais titular, seja o Carlos Miguel, etc., ele é um cara tão importante, uma liderança tão importante no elenco, que vale a pena você ter esse investimento outro ali. tipo de gestão. E fica aí porque o cara é importante. Mas tem um detalhe aí, né? Às vezes o pessoal que está em casa fala, mas vai gastar dinheiro pro cara só porque o cara é uma referência. Tem uma liderança. Gestão humana. Mas tem um ponto aí. É gestão humana e financeira, Porque o Marlon, mas é diferente. O Marlon, ele é um jogador, assim, se você olha, a gente fala, todo time tem uma espinha dorsal, né? Então, assim, às vezes você quer fazer uma mudança mas tem alguns jogadores que são seus pilares. Né? Isso. O Palmeiras, ele usa isso com o Everton, ele usa isso com o Gustavo Gomes. Sim, exatamente. Que entrega em alguns momentos também, não entrega da mesma forma como o torcedor olhava há anos anteriores. Mas, assim, esse poderia ser um poder de convencimento, né? Poxa, Marlon, eu sei que você quer sair, que você quer um novo contrato, mas, é importante, assim, sabe? Você pode decidir sair, mas a gente também quer mostrar o lado do Botafogo. Mas será que o Marlon não sabia disso, imagina para Fábio? você. Então, assim, você faz parte desse processo. Pelo posicionamento em campo, pela liderança, é um cara que pode jogar pelo Botafogo como titular durante muitos anos ainda. Então é isso, a gente não sabe como é que foi essa conversa a portas fechadas. Então, né? É isso que eu ia falar. É isso. Mas será que o Marlon não sabia disso? Eu acho que assim, o Botafogo salientar para o Marlon o quanto ele é importante, será que o Marlon já no dia a dia não sabia disso? Isso, exatamente. O Botafogo certamente não foi agora que foi, olha, o Marlon pode sair, não. Tem um contrato, tem mais um ano de duração, como é o caso do Barbosa, como é o caso do Alex Telles, por exemplo, desse elenco do Botafogo, né? São jogadores que têm mais um ano de contrato.
Mas, assim, me parece que o Botafogo salientou para o Marlon Freitas o quanto ele era importante. Isso, é isso. Inclusive, ao ficar com o Marlon Freitas naquele ano, quando o time tem a derrocada final e perde o Brasileiro. O Marlon Freitas ficou naquele time para o outro ano, né? Aí foi uma opção de uma proposta que me parece muito boa para o Marlon Freitas, até em tempo de contrato. É uma bela proposta. É isso, 3 anos, tempo de contrato e valor salarial, que é alto. É uma negócio. opção do Marlon Freitas. Agora, eu entendo que as saídas são traumáticas. Para alguém identificado como é o Marlon Freitas com o Botafogo, importante como ele foi para o Botafogo nesse tempo todo, a saída nunca ela é tranquila. Para o jogador que é titular do Botafogo. O Botafogo está perdendo um titular, capitão do time, para o Palmeiras, que é um rival da temporada. Rival nacional, rival sul-americano. Isso pro Botafogo, claro que tem. Eu acho que mais que a saída, então, eu acho que isso é um problema, porque assim, você passa. É isso que, é aí que eu queria chegar. O recado que você dá preocupa. Sabe o que dá impressão pro mercado? É que assim, Botafogo chegou lá, pagou a multa, pagou mais pro jogador, leva. Pegou, leva. Parece que é negócio. Parece que assim, não faz questão realmente, se pagou, entrou o dinheiro e tal, pagou a multa, vai pagar mais pro jogador lá, se acertou com o jogador e tal, pagou a multa, ou não pagou a multa, negociou, levou. Parece que não tem parece que não tem um cabo de guerra, né? Parece que não tem uma coisa, não faz muita questão. É um perfil de gestão deles. É um perfil de gestão. Perfil de gestão, né? Então, de abrir negociação para qualquer jogador. E é muito, né, de cada jogador. A gente já viu, por exemplo, nessas últimas semanas, quem teve interesse no Savarino, até agora o Savarino falou o seguinte: eu quero ficar no Botafogo. Sim. Foi uma opção do Savarino, entendeu? Ele teve proposta para sair, ele quis ficar. O Marlon Freitas me parece que foi uma outra situação. O Savarino não ia entrar. Ô, Pratos, me ajuda aqui. Desculpa te interromper, mas me ajuda aqui. São Paulo, né? Não. O Savarino, não era o Savarino que no ano passado chegou a se cogitar a ida dele para outro clube que também é da holding, né? E ele não quis ir. E ele quis ficar. Ele quis ficar. Foi. Porque ele olhou para lá e falou, eu vou ficar por aqui mesmo. Né? E essa régua, né, William, é muito difícil medir a régua por todo também já mundo. tinha ido. O Savarino não quis ficar, o Marlon tem que ficar também. Não, é diferente. A gente não sabe como que era o Marlon, se já tinha algum tipo de desgaste de dia a dia, se essa proposta para o Marlon que ele recebeu, ele olhou o seguinte: olha, o que eu vou receber no Palmeiras por 3 anos de contrato, aqui o Botafogo não vai me oferecer agora, e é uma chance, talvez, de um último grande contrato da vida dele. Então, assim, eu entendo o torcedor, porque ele está vendo um capitão do time, alguém que levantou a taça do Brasileiro, a taça da Libertadores, importante como ele é para o time, o quanto ele jogou em 24, mais que 25 e 23, mas o que ele jogou nesses últimos anos do Botafogo. Perder para o Palmeiras, claro que tem, para o torcedor assim faz... É uma pontada que fica, né? Eu não sei em relação à idolatria, eu não sei, talvez, aquele que talvez idolatre o Marlon Freitas, se vai idolatrar do mesmo jeito agora. Mas, assim, eu acho que o recado talvez preocupa mais do que o negócio. Esse recado de que, olha, o Botafogo tem grandes jogadores que tem talvez mais um ano de contrato. Se esses jogadores forem procurados, o Botafogo não sei se vai fazer muita força para ficar com eles. Mas, ao mesmo tempo, é difícil para o dono ouvir o seguinte: eu quero ir embora, eu quero sair. Aí você vai ficar com alguém mais um ano de contrato. Então, mas sair. Que essa é uma informação que a gente não sabe. Mas assim, o Marlon Freitas quer sair porque é uma questão que, claro, evidente que tem uma questão financeira. Claro, isso aí ninguém discute. Tem, óbvio que tem. Tem que ser hipócrita quanto a isso. Contratual, financeira, o cara nos próximos 3 anos, ele faz, se ele quiser daqui a 3 anos parar, não jogar mais bola, o pé de meia dele tá feito, acabou para algumas gerações. É isso aí. Para algumas gerações da família dele. É isso. Tá lá, e ele tem todo o direito. Isso aí é de todo mundo, dúvida. Todas as profissões, todo mundo tem esse direito. Ok. Mas será que foi, entre aspas, só isso? Ou é mais um jogador que olha e fala... Você lembrou do Ancelotinho, né? Que olha e fala... perspectiva aqui não é interessante. Gente saindo... O tempo inteiro, gente saindo o tempo inteiro. Parece um aeroporto, né? Vai, vem. Né? Planejamento de calendário diferente dos outros clubes. Talvez isso como liderança possa incomodar também um pouco. Porque assim... No frigir dos ovos, o Botafogo está em todas as competições também ano que vem, né? Todas possíveis de um clube. Já começa em fevereiro pro Botafogo. Contra o Nacional. Libertadores, é brasileiro, é Copa do Brasil, tá tudo lá. Começo de fevereiro. Começo de fevereiro. Então, será que já tem isso brasileiro também? E campeonato carioca. Será que essa leitura também? Isso é um achismo nosso aqui, a gente não tem essa informação. Mas eu não duvido que para o jogador possa ter essa leitura também, Pedro. Eu não duvido. A única coisa que eu estou pensando aqui, vocês estavam comentando, eu estava lendo aqui à tarde, né? Nessa tarde, vai cometendo um grande erro. É porque me parece que a saída do Marlon não é uma escolha deliberada do Botafogo. É muito mais uma necessidade. Porque, primeiro, que as informações dão conta que o Textor foi pego de surpresa porque foi uma decisão de jogadores, tá, tudo mais. Ponto 1. Tudo bem. Agora, a partir do momento que a informação a gente trouxe até aqui, que o Ancelotti, além do desgaste com a demissão do preparador físico, olhou para o cenário e falou: opa, a projeção para o ano que vem não é boa, então eu vou sair.
O Marlon, cara que que é tá um líder de acostumado com elenco. uma Líder de elenco, organização. capita sabe. Líder de elenco tem conhecimento de planejamento, Sim, exatamente. sabe se a grana vai ser maior ou menor no próximo ano, sabe que o líder do elenco vira e fala, também estou saindo. Então, assim, eu não acho que seja um erro do Botafogo. Não é que o Botafogo fez um movimento de mercado que na estratégia ele virou e falou, é hora do Marlon sair. Não, eu acho que é uma necessidade. Então, assim, tem muito mais a ver com o erro, talvez, da gestão do Textor de gerir os clubes dentro do grupo do que exatamente um erro de avaliação. Até porque a gente festejava um ano atrás o scout do Botafogo. Eu não posso virar aqui agora falando, esse scout tá errado. Sim. Porque sentou lá, montou a planilha e falou, Marlon Freitas, dispensável. Não é isso. O que aconteceu, me parece, é Marlon Freitas. Não consigo segurar. Infelizmente. Por questões que fogem da alçada do treinador, do jogador, do cara que está lá no scout. O scout depende da aprovação de gente de cima. Então, acho que tem muito mais a ver com isso. Agora, tá todo mundo olhando e falando, opa, talvez a perspectiva não seja exatamente aquela da virada de 23 para 24, da virada de 24 para 25. A virada de 25 para 26 é um pouco mais complicada. E aí você precisa se adequar. E quando você tem isso faltando, hoje é dia 26 de dezembro, 40 dias para você entrar em campo para decidir sua temporada, porque é isso. Você decide o que vai ser a sua temporada, para onde você vai correr ali no início de fevereiro. É cruel, é não é o modelo da Comebol, não é, você está decidindo por ali. Não fez pelo um caminho de Campeonato Brasileiro, que eu achava até que o Botafogo tinha condições de fazer pelo elenco que tinha, mas demorou a engrenar em Campeonato Brasileiro, então ficou na pré. Ou você vai dizer para mim que o Botafogo não tinha um elenco mais qualificado, mais condições que o Fluminense, por exemplo, de pegar uma vaga direta. Claro. Então, assim, esse trabalho não aconteceu, você joga sob risco, início de fevereiro, e num cenário bem complicado, porque eu acho que a perda do Marlon, ela vai além da perda técnica. É a perda de liderança, é a perda de referência, é um cara que a torcida fazia bandeirão, um cara que a torcida tinha como ídolo, levantou taça de Libertadores, protagonista há um ano do maior momento da história recente do Botafogo, e a sinalização de que, opa, aquela história que o papai está fazendo a gente rico, parece que não está bem assim esse ano. Parece que esse ano a caixinha do Natal deu uma minguadinha o presente lá. É igual o Prat. Não é todo mundo que ganha um jet ski. Exatamente. Uma miniatura de motinho. Isso, Entendeu? pega ali um Hot Wheels, não, um negocinho. Monte Alta, Prats, também? Do jet ski, sim. Mas não estreou o jet ski ainda, né? Ainda não. No novo Chegou só você em vai pra janeiro. praia, Em né? janeiro. É em janeiro, né? Preocupado com assaltos de jet ski. É, você falou sobre isso. Mas isso é uma preocupação nesse programa só sua mesmo, porque realmente a gente não tem esse padrão de vida, né? Quem não tem preocupação nesse caso, nessa conversa, é o Palmeiras, né? Sim. Porque o Marlon vai vestir a camisa e é titular já no primeiro jogo, é isso? É uma contratação muito boa. É pra ser muito titular. boa. Pra mim, sim. Acho que até a gente falou, se é do sim. Aníbal e tal, pô, Marlon Freitas Até não vai porque pro você não tem a Palmeiras pra- expectativa de ter evangelista logo de cara, né? Exatamente. Porque, assim, o Marlon Freitas não é um camisa 5, talvez. Isso. Como ele estivesse É um oito. imaginando. Exatamente. A lá Aníbal É um oito. Moreno. É um oito. Mas uma composição de meio campo pode ser, por exemplo, Qual- Andrés qual- Pereira, qual a Evangelista e composição? Marlon Freitas. Qual a composição? Evangelista retornando, Marlon Freitas E Andrés Pereira. Acho que sim. Coisa linda, hein? Eu acho que sim. Não é? Acho que, assim, pensando em qualidade técnica e recursos de cada um, eles são à frente. O Emiliano Martins é mais marcador. O Emiliano Martins é mais Aníbal Moreno. É mais camisa isso, sete, exatamente. Mas tem menos qualidade com a bola, menos recursos Ele que o é Marlon Freitas, por destruidor de exemplo. jogada, né? Então, o Abel ganha outra opção muito boa de meio campo. Independentemente do Palmeiras tirar alguém de um rival nacional, sul-americano como o Botafogo, o Palmeiras contrata um bom jogador. Um jogador que, experimentado, né, capitão de time vencedor, que a gente vê toda semana jogar aqui. Então não tem talvez uma desculpa que, olha, vem de um outro mercado para entender o que é o Brasil, deslocamento, calendário, não. Marlon Freitas, se isso tudo para ele é normal. Tá jogando aqui há muitos anos já, né? Não nesse nível que ele jogou no Botafogo, até em outros lugares que ele já jogou também. Então, assim, chega para jogar no Palmeiras. Mesmo que se não seja um camisa 5, um marcador, pode se adaptar ao que o Abel Ferreira Tá, aí procura como é que de- você faz Mas esse meio aí? o sistema de jogo do Abel, ele favorece muito um 8 classudo, né? Um cara que consegue romper linhas, que tenha qualidade de passe, visão de jogo, que consiga... porque o 8 é diferente do 10, né? O 10 ele é mais a engrenagem, o cara que vai fazer a conexão final. O 8, muitas vezes ele vai acelerar essa bola, ele vai desacelerar esse jogo. O Zé Rafael foi uma peça importante no sistema com o Abel. O E próprio eram Danilo, 5 que sai- virou 8, né? o próprio Danilo, né, que sai do Palmeiras, e a gente falava isso aqui ontem, o quanto o Palmeiras demora, o Abel demora para encontrar de novo esse meio de campo sem o Danilo. A reposição de peça demorou, da forma que ele gostaria, da forma como ele gostaria. O jogo do Abel no Palmeiras, das melhores apresentações, tinha um 8 que tinha essa qualidade de jogo, essa visão de jogo, de distribuição, desse passe rompedor de linhas, desse passe mais buscando jogadores que vão gerar profundidade para o jogo. Então, assim, você tem no Marlon Freitas
uma característica que hoje, talvez fosse o Evangelista, com o Emiliano jogando de 5, sendo o cara destruidor, mas se você coloca o Marlon Freitas, você ganha mais qualidade ainda. Então, você consegue distribuir e equilibrar mais por onde esse jogo vai passar. O Andreas Pereira é um pouco mais avançado, tem jogadores ali que não conseguiram eu acho que nesse render. sistema o Marlon jogaria de 5, né? Marlon mais recuado, Ele seria possivelmente. de E o 5. Evangelista de 8. Evangelista, se a gente olhando para um E o cenário... André não- mais ali à Aí frente, que eu o quero Marlon estar de O falando. Marlon 5. seria de 5, Mas esse o eu já não acho maluco, não. Evangelista É. um Aí eu- pouco para aí eu não acho esquerda e maluco, o não. Andrés um pouco para a direita. Eu acho que encaixa. Marlon de 5 é nota Eu acho que até 7. por conta Marlon da de 8 é idade, nota 8,5. Eu acho que ele Diferente. jogaria como um camisa 5. Eu acho que, lógico, tem tudo que ter é algumas... adaptação de sistema, né? É isso que eu ia falar. Tem um sistema, tem as proteções ali. Eu acho que até pela questão física também do Marlon, pelo porte, enfim, pela maneira como esse... Né? É, porque o Não grande fica muito, problema- não fica muito soltinho, não? Marlon, Botafogo o era Andrés, com o pressa. Evangelista. Sim, é um jogador de morder O muito. Palmeiras, ele, nos últimos jogos, ele teve até dificuldade de montar esse meio-campo. E em muitos jogos o Abel preferiu colocar O Fux, um cara. Ou um zagueiro como meio-campista, ou um jogador de mais qualidade técnica para fazer essa função no meio-campo, quando o Palmeiras jogava com 3 zagueiros. Eu acho que o Palmeiras, assim, se acontecer mesmo a negociação, e a gente olhar para esse cenário que o Rafa colocou com essa montagem de time, de meio-campo, eu acho que o Marlon encaixaria como 5, aí é um problema do Abel adaptá-lo, também ele entender esse mecanismo, porque o Evangelista é um jogador de qualidade, sabe? É um cara que, para mim, o Evangelista, soltar o Evangelista é melhor do que soltar o Marlon, assim, sabe? Eu acho que o Evangelista, ele te oferece um pouco mais nessa função, principalmente pelo lado esquerdo. E o Andreas, a gente sabe que ele gosta de jogar pelo lado direito. O Andreas é um cara que... é bom ter o Andreas mais perto da área do que perto da área adversária do que da sua área. Sim. Então é isso, assim. Eu acho que a contratação é muito bacana. Talvez a gente veja o Marlon atuando em uma função até um pouco mais diferente do que vinha no Botafogo, mas eu acho que cabe o encaixe desses 3 jogadores, até pela dificuldade que o Palmeiras tinha em alguns jogos de propor o jogo, de não confiar muito nesse 5 marcador para exercer só essa função de marcação. É isso, é um novo cenário para o Palmeiras e para o Abel é legal, porque a gente fala do Abel modificar sistemas, usar jogadores, né? Ele gosta de diferentes. jogador multifunção. É isso aí. Isso ele pode contar com o Marlon. Mas o, É isso aí. Ele pode contar com o Marlon. mas o Prates, ele cita Mas ele uma sabe coisa que aqui ele tá achando que importante. tá contratando um 5 e não acho que ele pensa Não, é. acho que não. O Cinco, Marlon, cinco. o melhor fase do Marlon no Botafogo tem um Gregory correndo que sim, nem um maluco Marcava muito. pra caçar. Tem. Ele era o caçador. No Palmeiras, talvez essa função fique um pouco ali na dúvida. Mas é readaptação. O Abel ele já conseguiu readaptar alguns jogadores e colocar em algumas funções. Ele fez isso com o Scarpa algumas vezes. Foi. E funcionou. Então, assim, Mike. a capacidade do que ele vai conseguir. Rafael. Tecnicamente é um ótimo jogador. A função que ele vai exercer aí vai depender muito do sistema do Abel. Ô, Pedrão, então escala o Palmeiras. Agora eu quero ver. O meu Agora eu ou do quero ver Abel? se ele é bom mesmo. O seu. Seu Palmeiras ideal com o Marlon. Porque eu tô imaginando, pra você, Marlon chega como titular, certo? Aí você vai colocar o Marlon ali, vamos lá. Pensa aí. E aí? M. Martinez. Marlon. muda. Mas seria... Já muda. Ser 3 Andreas. zagueiros? Jogar com 3? Não. Não, com linha de 4, né? E o Evangelista voltando, ele é banco? Evangelista Depende não como volta. Não volta agora. Ok. M. Martinez, Marlon e Andrés. Te agrada? Agrada. E quando o Evangelista voltar? Uma coisa de cada E vez. depende do adversário. Vamos lá. Não, você não é disso. Você não é disso. Aí vai depender do O adversário. sabonete tá ali. Ele não se aperta. É, vai lá. Não, sinceramente, porque se você encaixa um meio de campo desse, o Evangelista vai esperar. Tá. O Abel demorou para encaixar alguma coisa, vai esperar. E é natural. O Abel, como diria Rafael Praia, não se aperta se tiver que fazer alguém esperar. É isso aí. O Evangelista, inclusive, teve que esperar quando chegou, não foi? Então, eu iria assim e vamos avaliar, porque você não sabe encaixe, você demora para encaixar um meio de campo. O Abel teve problema. Você teve o Andrés jogando muitas vezes como um segundo homem, que não é exatamente a dele. Você teve o André jogando como o único cara de meio de campo, quando você precisou fazer 4 gols contra a LDU. É um cenário absolutamente atípico de que você vai encarar jogos principais de brasileiro e clássicos em Campeonato Paulista. Então, acho que para um primeiro momento, eu montaria assim.
E você tem muito jogo na temporada. Você vai ter um atropelamento de jogos até Sim. final de maio ali. Todo porque mundo quase que vai parar. jogar em algum momento. Se eu não me engano, William, você faz 17 ou 18 rodadas, quase um turno, antes da Copa do Mundo. São 18. São... É porque, na verdade, a 18ª rodada ela já não vai contar com gente que vai para a Copa, porque a seleção aí. já vai estar reunida. É isso. Então vamos contar 17 rodadas com grupos completos. Mais o Paulistão. Porque o Palmeiras, por exemplo, pode ter Libertadores, Paulistão e Sul-Americano. primeira fase de Libertadores. Libertadores Vai e matar a fase de Sul-Americano. grupos ali até uma Copa. 6 semanas Isso aí. entre as Copa do 8 Brasil de abril também. e maio. Em abril e maio tem 8 semanas. 6 tem jogo de Comebol. Isso aí. Então, assim... Copa do Brasil também. Não... tá difícil Só pensar. para lembrar. Só para lembrar. 1, 2, 3, 4 competições. Isso aí. Em Né? E o estadual. E o estadual? fevereiro, março, abril, maio. É isso aí. E o estadual que começa agora. Uma lasquinha ali de janeiro. William, vai ter tempo para todo mundo rodar. Agora, de vai início, jogar, eu todo mundo acho que vai eu iria jogar. com isso. Você Aí vai ser. desenhar com isso. um Palmeiras Me ideal. agrada mais o Marlon não sendo exatamente só esse primeiro homem ali. Me agrada mais assim. É. Fala, Capitão, você ia falar aí. Não, é lógico que todo mundo vai jogar, né? Em todos os times você vai ter minutagem, você vai ter mudanças de cenário, de posicionamento tático. A gente está olhando para um Palmeiras completo, sem nenhuma lesão, e a maneira como você pode arrumar esse time, né? Tô de cabeça boa, né? Assim, o evangelista que eu falo. Assim, Crise de rico é o assim. Palmeiras tem a tendência do Palmeiras quase sempre é jogar com uma linha de 3 zagueiros, né? Com 3 homens no meio, enfim. E aí, nesse cenário aí, eu acho que, como a gente falou, o Marlon não é um camisa 5, marcador, aquele cara que só fica ali para correr, para marcar, entregar a bola no pé do outro meio-campista. Ele tem uma qualidade diferente, mas eu acho que ele pode, nesse Palmeiras, Também com acho. uma linha de 3 zagueiros, né? Você Também tem um acho. pouco mais de proteção, ele ser esse primeiro homem até com mais qualidade, Sim. e aí ter ao lado dele o Evangelista e o Andrés. Mas é isso aí, o trabalho do Abel. É tudo sistema, né, É um né, modo- Capita? é tudo tudo como... sistema, E vai depender do adversário, É se um você vai homem, fazer duas claro, linhas de jogador 4, se você ótimo, vai fazer um claro. 3, 5... Enfim. Às vezes que o Botafogo perdeu o Grego, ele fez essa função Fez também, mesmo. até com um jogador a menos, né? Um caso Libertadores. recente aí, e ele deu conta do recado, imagina com um Olha, time completo. o Pedro Nogueira aqui, o pessoal tá no chat participando com a gente aqui, o Pedro Nogueira escala o Palmeiras. Mas ele faz com linha de 4 no meio. Isso. O Everton... Essa escalação Kelvin- dele é boa, só que ela não vai ser pra agora, né? Porque Então o Everton Evangelista e volta como Paulinho, titular. aí. Mas é, putz, cara, Não, com o Paulinho aí essa fica escalação demais, é bem hein? legal mesmo. É bom, hein? O Pedrão, boa, hein? Boa. Vamos lá, ó. O Everton, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez. Tá. M. Martínez, Evangelista, Marlon, Andrés e na frente o Paulinho e o Vitor Roque. Flávio Lopes saiu? Murilo voltando a ser titular. O papel é bonito. Dia tá 10 me contra a lembrando Luz não aqui vai que ser esse falta o time, Alan, não. né? Dia 10 contra a Luz, que o bicho vai então, pegar falta no o Alan. Canindé. Falta o Alan, Não, menino. Dia 10 de falta o maio, Alan. 20 e 30, Portuguesa e Palmeiras. Não vai ser esse Falta time, o não. Flaco aqui. Não tem o Flaco, não tem o Alan, Felipe Tá Anderson. bom esse time. Tá bom. O que acontece 20 e aí? 30, Portuguesa e Palmeiras, dia 10 de maio. Já Que fiz 10 toda a de maio? análise. 10 de maio? 10 de janeiro. Maio? 10 de É janeiro. a fase de liga do Paulistão, que é uma fase 10 de traiçoeira. janeiro. 10 de É janeiro. uma fase traiçoeira pra quem não tá bem preparado, né? Exatamente. Eu acho que o Palmeiras... 10 do 1, 20 e 30. Oswaldo Teixeira Duarte, o mítico Canindé vai receber Portuguesa e Palmeiras. Não vai ser esse time, não. Claro que não, Evangelista. Esse time Claro que aí não, acabou de começar. Paulinho também não. Não, mas peraí. quero ver. Deixa eu falar. Azedo. Só uma coisinha Ah, o aqui. bicho vai pegar a luz Vamos lá, assim, ó. Vem cá, ô Tóxico. Deixa eu te perguntar uma Eu coisa. sou. Mas eu tô falando. Eu queria mudar de lugar. Qual vai ser a escalação, então, do Já Palmeiras saí contra a daqui. Portuguesa? No Carlos dia- Miguel deve estar. Carlos Miguel. sim. Tá bem de goleiro. Kelvin, Gomes, Gomes, Murilo ou Bruno Fux aí? Colocou Murilo. Murilo Não, tá mais pro Bruno Fux. e o Piquerez. Aí sim, essa defesa sim. Tá ruim, né? Tá mal. Não, tá mal pra muito bom. estreia. Mas calma que lá o couro vai comer. Aí, meio do campo. Quem vai ser no meio de campo que você falou? Quem vai ser o meio de campo? Aqui Não, tem M. Martins. Evangelista, Mas tá chegando agora. Tá bom. Vamos esperar um Andrés. pouquinho. Emiliano Martínez, vai Ele jogar. pode ser, ok? Esse joga. O Andrés joga. pode jogar, não pode? Andrés, talvez espere um pouquinho pra começar o ano. É. Pode ser o Maurício. Aí pode ser Marlon ainda não. O Alan vai jogar. Alan vai jogar. Vai jogar. Vai jogar o Alan. Ah, o Alan vai jogar. É só ficar agitado aqui. Aí lá na frente. Isso, eu tô gostando de ver, eu tô gostando de ver. Legal é que manda um recado pra ele também, é bom. Vai jogar o Facundo Torres e vai jogar o Vitor Roque. Vai ser esse aí, eu acho que Esse time. Acho que vai ser. Você acha que esse time aí realmente vai passar um perrengue danado? Não, perrengue não. Ah, tá bom. É que o Tá bicho vai preocupado, comer. você tá O preocupado, bicho falou que o bicho vai pegar e tal. a Lusa né? não é fácil não. Você Não, vai ver o que a Lusa vai aprontar na estreia. Então, eu ainda não sei da esperando aí. Lusa direito, porque, né, a gente nem já- falou É, da a gente tá com uma bola de cristal, O conselheiro né? Afonso tá por dentro aqui. Me mandou já. A de maioria dos verdade, de jogadores- verdade. Eu não sei o que a Lusa pode fazer no Campeonato Paulista. Espero que faça um excelente papel. É. Mas este time do Palmeiras que você falou aí... Pode ser campeão paulista.
Tudo bem que a taça de campeão paulista aí pro Palmeiras não vai valer nada se no final do ano ele ganhar. Mas no ano que não ganha nada, ganhar É melhor ganhar. Mas é melhor ganhar. Aí que eu último quero título do chegar. Palmeiras foi o É Paulista. melhor ganhar, porque, ó, Foi Palmeiras e Santos, ó, afinal. no final do ano, pesou perder o título pro Corinthians, não pesou? Tá todo mundo dia falando aí? 10 de janeiro, 20 bom. e 30, no Oswaldo Você Teixeira já do Ar. falou 10 vezes isso aí. É que pelo dia amor 10 de também Deus. tem Santos Novo Horizontino mais cedo. 4 horas. Eu quero vídeos! Ai, meu povo, aliás, obrigado pela participação aqui no YouTube, hein? Então, número bom. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo e agora eu quero te atualizar sobre os jogos de hoje, dia 26 de dezembro. Estamos tendo aí Angola e Zimbábue 1-1. Aí teremos ainda hoje pela Copa Africana das Nações, Egito e África do Sul, Zâmbia e Camarões, Marrocos e Mali. Pelo campeonato inglês teremos Manchester contra o Newcastle. Aí estamos tendo o campeonato da Arábia Saudita, Championship, segunda divisão da Inglaterra. Muitos jogos. É isso aí, pessoal. Na segunda divisão nós temos muitos jogos. E pela primeira divisão, Manchester United, 5 horas, vai passar na ESPN, grande jogo. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. E mais uma vez, trazendo aí as ofertas e promoções de hoje do Mercado Livre. Você que ficou até aqui, dá uma conferida aí nos produtos que eu vou deixar abaixo do vídeo. E você pode pesquisar, pessoal. Pode pesquisar qualquer produto que você quiser e vai aparecer o produto que você procurar no caso, né? E aí você adquirindo o produto, você vai estar ajudando aqui a gente. Você ou sua esposa que já são acostumados a comprar no Mercado Livre, manda esse vídeo para ela e pede a ela para sempre que ela comprar aqui pelo nosso canal, vai estar ajudando demais aí o nosso canal, tá ok? Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.